que uma pessoa tem que ter de investimento numa renda aí razoável, né, com rendimento razoável, para ela ter R$3.000 de renda passiva? Tá. Vamos lá, você pode construir um portfólio que você tem esse tipo de renda, ou você pode escolher ativos específicos. Eu vou falar com ativos específicos, tá? Então vamos supor, se você escolhesse hoje uma empresa, Banco do Brasil, vou dar bastante exemplo de Banco do Brasil, porque eu gosto, inclusive o Barsi, que é bilionário, é o maior acionista individual de Banco do Brasil, depois a gente pode até entrar no tema e contar um pouquinho da história. Banco do Brasil hoje paga em torno de 10% de rentabilidade de dividendos, tá? Então se você considerar que você precisa de R$36.000, né, para você ter uma renda de 3.000 dividido por 12, 36 dividido por 12, 3.000, você precisaria em torno de R$360.000 investido em ações do Banco do Brasil, você teria algo próximo a 3.000. Tá. Se você fosse investir em renda fixa, hoje a renda fixa paga um pouquinho acima de 1% ao mês. Então, talvez um pouquinho menos de 360.000, né, uns 330.000 tal, você conseguiria essa renda passiva. Se você quisesse investir em fundos imobiliários, hoje você pode montar uma carteira de fundo imobiliário, ao invés de você ter um imóvel lá, alugar, que hoje vai dar 0,3, por exemplo, eu gosto de um fundo imobiliário que é o do Shopping Dom Pedro, né? Do lado da nossa casa aqui, eu viro e mexo quando eu vou lá, eu falo, nossa, esse shopping tá lotado, né? Eu ganho como estacionamento, tá? Hoje, você comprando uma cota do Shopping Dom Pedro, ele paga em torno de 0,8, 0,7 ao mês. Então, você também ali, mais ou menos, com um pouco mais de R$400.000, ele te dá ali os R$3.000 por mês. Só que, dentro dessas categorias, eu tenho que diferenciar o seguinte. Quando você coloca seu dinheiro na renda fixa, e veja, você precisa de um pouco menos de renda fixa, para você ganhar os mesmos R$3.000, você precisa de 330.000. Só que a renda fixa ela não corrige pela inflação, né? Então, ela vai te dar 14%. Se a inflação foi 10%, na verdade você teve um ganho real de 4%. Se você gastou esses 4%, acima desses 4%, você está perdendo poder de compra, porque você pode ter daqui 10 anos R$1 milhão, que é esses R$330.000, mas você compra menos cesta básica do que você comprava com os R$300.000, certo? Quando você investe em ações, teoricamente, as ações elas corrigem a inflação. Então, ele é mais vantajoso. Por quê? Porque eu tenho uma empresa. Concorda comigo? Se o governo imprimir mais dinheiro, a minha empresa vai ter mais receita? Então, porque eu vou corrigir também meu produto. Então, veja o caso dos postos de gasolina. A gasolina estava 5, foi para 6. A receita daquele posto de gasolina aumentou. Pode não ter aumentado o lucro, mas a receita aumentou. Então, ele está protegido pela inflação. Então, o lucro que ele está tendo, que é o dividendos, ela poderia, se ela não quiser reinvestir, que o ideal é reinvestir, né? Para virar bola de neve. Ela poderia gastar, porque teoricamente, apesar da flutuação, no longo prazo, esse capital vai estar sendo remunerado pela inflação. Imóveis, a mesma coisa, né? A gente sempre fala isso. Por que as pessoas investem em imóvel? Porque, fundo imobiliário, no caso, você tem o aluguel, tá? Você pode gastar esse aluguel, porque, em teoria, o aluguel ele é corrigido pela inflação, então todo ano o dono do imóvel lá vai corrigir e vai cobrar um pouco mais, você está protegendo o seu capital. E ao longo do tempo, o preço dos imóveis acompanham, apesar de você ter ciclos igual de 2014 a 2020, mais ou menos que os preços dos imóveis ficaram estáveis, mas porque vieram de uma bolha muito grande, né? Os preços dos imóveis no início dos anos 2000 explodiram para cima. Ela ficou estável, a inflação foi comendo aquilo, né? Depois de um boom de novo que aconteceu na pandemia, os preços dos imóveis explodiram de novo para cima. Então aquele cara que carregou aquele imóvel, ele protegeu. Então, categorias diferentes fazem você ter gastos diferentes. Se você estiver na renda fixa, você tem que pensar no ganho real descontado da inflação. E 2, a inflação oficial que a gente tem pelo IPCA, me desculpe, mas ela não é inflação real. Tá certo? Eu acho que a inflação de cesta de produtos que a gente consome ela é maior do que os 14%.